Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Raízes da Restauração, a Gênese Histórica do Conceito de Volta à Bíblia, de C. Leonard Allen e Richard T. Ruggles, da editora Vida Cristã. A gente já fez a apresentação desse livro no vídeo anterior. Peço aí para você aí que gosta aí do meu trabalho aqui no canal, que deixa aí o like, compartilhe esse vídeo, convide aí mais pessoas para se inscrever no canal, para o canal crescer cada vez mais e a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Você que não conhece meu canal tem aí mais de 30 livros lidos na íntegra, livros que falam sobre Jesus Cristo, sua igreja, os irmãos, para edificar a sua igreja. E para você usufruir aí tudo gratuitamente, tá bem? E se ficar alguma dúvida do que você vê aí no meu canal ou vê aqui no que a gente vai ler hoje, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada também. Tá bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver aqui o continuação aqui, vai falar sobre raízes, por que nos preocupamos com isso. Aí tem uma citação aqui do C.S. Lewis, que diz assim: nós necessitamos de alguma coisa com a qual passamos comparar o presente a fim de nos lembrarmos de que conceitos básicos têm sido bastante diferentes em diferentes épocas e que muito daquilo que, entre parênteses agora, nos parece certo, não passa de modismo temporário, fecha aspas, disse aqui C.S. Lewis. Como Como seria nossas vidas sem a capacidade de nos lembrarmos do passado? Num intrigante conjunto de estudos de casos médicos intitulado, abre aspas, O Homem que Confundiu Sua Esposa com um Chapéu, fecha aspas, o neurologista Oliver Sacks nos apresenta uma vivida e perturbadora resposta a essa pergunta. Sacks relata o caso de um homem de 50 anos chamado Jimmy, que, como consequência do alcoolismo, sofre de perda permanente de memória. Jimmy pode lembrar-se com grandes detalhes dos acontecimentos em sua vida antes de completar 20 anos de idade, mas, depois disso, tudo se encontra no mais complexo esquecimento. Mais angustiante ainda é o fato de que, quando alguma coisa lhe acontece, ele apenas consegue lembrar-se dela durante alguns segundos. Imaginemos isso. Ele se encontra com uma pessoa e conversa animadamente com ela, mas, dentro de alguns segundos, ela se tornará novamente uma completa desconhecida para ele. Toda manhã ele se levanta, olha no espelho e se surpreende ao ver um homem de cerca de 50 anos, grisalho, olhando para ele. Todos os dias ele se perde pelas dependências do sanatório onde mora. Ele não pode jogar a maioria dos jogos ou acompanhar o enredo de uma história ou de uma apresentação na televisão. A cada poucos segundos, o mundo todo de Jimmy começa novamente do princípio. Por trás de sua simpatia e empolgação infantil, há uma infinita tristeza e uma oprimente solidão de um homem perdido no tempo. Jimmy perdeu seu passado e essa perda deixou o seu presente sem qualquer significado, turvando o seu futuro. A vida humana
como nós a conhecemos e prezamos, simplesmente não é possível sem memória. Sem memória, perdemos nossa identidade. O desafio, subtítulo. O mesmo acontece em relação à identidade cristã. Sem a memória das nossas origens e o conhecimento dos nossos princípios, dos perigos e sucessos ao longo da jornada e das pessoas que forjaram nossa fé, nós, assim como Jimmy, nos encontraremos vagando sem rumo, inseguros de quem somos ou de onde pretendemos chegar. Neste livro, nós investigamos as nossas raízes, os antecessores do movimento que visa restaurar os princípios do cristianismo do primeiro século, fazendo as seguintes perguntas: de onde viemos? Como chegamos a tomar este rumo? Qual tem sido o ponto central do nosso movimento? Por que lemos a Bíblia da maneira como o fazemos? E, finalmente, o que podemos aprender com aqueles cuja visão da restauração é diferente da nossa? Na busca dessas respostas às questões acima, está a esperança de ampliarmos nossa memória e assim obtermos uma visão mais clara do que significa ser um seguidor de Cristo nos dias de hoje. Essa tarefa de enfrentar o nosso passado não é fácil e pode não ser muito bem recebida. Em primeiro lugar, nós somos americanos, e isso significa que partilhamos da atitude anti-histórica que tem caracterizado o espírito americano desde o princípio. Aqueles que vieram para a América e encravaram cidades em suas florestas virgens e selvagens não viviam no passado. Eles queriam esquecer o passado juntamente com todos os seus reveses e limitações. Eles queriam esquecer a decadência do velho mundo e alcançar as ilimitadas possibilidades do novo. Eles estavam convencidos de que a América era um novo começo preparado por Deus para eles. O passado não era algo para ser estudado, mas sim superado. Nós também enfrentamos um obstáculo a mais que vem da nossa herança. Frequentemente temos suposto que nossas raízes encontram-se simplesmente no Novo Testamento e que nós, na realidade, não fomos moldados de maneira significativa pelos acontecimentos históricos. Nós supomos que as nossas igrejas são simplesmente igrejas do Novo Testamento, nada mais, nada menos. As seitas e denominações do protestantismo podem ser produtos da história, mas as nossas origens vêm diretamente da Bíblia. As implicações de uma posição como esta são bastante claras. O passado recente tem escasso valor para lançar alguma luz a respeito de quem somos e de onde viemos. Essa atitude em relação ao passado tem representado uma poderosa influência em nosso patrimônio. Barton Stone, um dos nossos mais influentes antepassados, assim se expressou, abre aspas, o passado deve ser relegado ao monte de imundícia sobre o qual Cristo morreu. Fecha aspas. Para ele, o curso da história cristã havia sido tão manchado por, abre aspas, invenções humanas, fecha aspas, que essa poluição das águas puras da verdade deveria ser evitada completamente. As pessoas deveriam retornar correntes acima em direção à nascente, à própria fonte. Esse retorno à fonte da nossa religião, as Escrituras,
constituiu-se, na verdade, num apelo poderoso e bastante necessário. Ele foi e ainda é o sentimento prevalecente no movimento do qual fazemos parte. Subtítulo: A necessidade de tradição. Todavia, nesse apelo traz consigo uma sutil, mas poderosa tentação. Ele pode nos induzir a pensar que poderemos evitar completamente a história e a tradição, simplesmente apagando os séculos que se passaram, juntamente com todos os efeitos que produziram. Um processo como esse nos leva a minimizar nossas fraquezas, a pensar que somos algo que não somos e, finalmente, a negar o fato de que também nós, como todos os demais, somos simples mortais moldados pela cultura e pelo tempo. Além disso, quando nossos ancestrais espirituais negaram qualquer envolvimento com tradições humanas e alegaram ser apenas um polvo do livro, entre parênteses, a Bíblia, eles passaram a fazer parte de uma antiga e profunda ironia. Em seu zelo de rejeitar a tradição, eles, na realidade, passaram a fazer parte de uma longa tradição na história cristã, cuja essência era a rejeição da tradição. Imaginando estar sozinhos, eles, na verdade, ficaram ombro a ombro com zilglianos, puritanos, batistas e outros que também imaginavam estar sozinhos. Este livro enfoca essa longa tradição cristã criada por aqueles que alegavam não ter nenhuma tradição. Aqueles de nós que nos encontramos envolvidos por essa poderosa tradição, temos tido a tendência de seguir esse exemplo. Embora alegando rejeitar toda e qualquer tradição humana, temos criado e perturbando tradições por demais arraigadas para não serem reconhecidas. Ao invés de evitarmos as tradições, nós simplesmente não temos conseguido reconhecer as tradições que existem em nosso meio. A rejeição consciente da tradição nos leva apenas a desenvolver outras tradições das quais não nos apercebemos. Isso ocorre por existir uma necessidade universal de tradições, mesmo entre aqueles que professam não a tê-las. Nós não podemos evitar a tradição nem os efeitos que ela exerce sobre nós. Podemos negá-la, mas não podemos evitá-la. Todos nós estamos presos em uma rede de tradições. A maneira de falarmos, os alimentos que apreciamos, as canções que cantamos, os preconceitos que abrigamos, os pontos de vista políticos que sustentamos, os feriados que comemoramos, tudo isso é muito mais e muito mais mostra a influência que a tradição exerce sobre nós. Assim também acontece com o nosso cristianismo. Nós herdamos não apenas a Bíblia, mas também a maneira tradicional de lê-la. Adquirimos uma certa maneira de ler a Bíblia através de nossos pais, de pregadores que admiramos, de professores da escola dominical e de livros e revistas que lemos. Fazemos parte de uma tradição de interpretação. Sem uma percepção da história, todavia, não nos tornamos cientes da tradição. E é exatamente quando nos consideramos imunes à tradição e à cultura que nós estamos mais suscetíveis à sua influência. Incapazes de reconhecer e de criticar nossas tradições, nós inconscientemente terminamos por ficar firmemente aprisionados a elas. Subtítulo:
participantes conscientes ou vítimas inconscientes. O desafio de examinarmos nossas raízes espirituais deve tornar-se uma parte importante do nosso crescimento em direção à maturidade espiritual. Joroslav Pelikan, um respeitado estudioso da tradição cristã, nos oferece alguns indicadores importantes para esse processo. Ele insiste em que todos nós enfrentamos uma escola básica, aliás, uma escolha básica. Devemos escolher entre compreender como nossas tradições nos moldaram ou deixar que essas tradições nos molde inconscientemente. Nós estamos diante do fato de sermos, abre aspas, participantes conscientes ou vítimas inconscientes, fecha aspas. Podemos nos tornar cada vez mais concisos a respeito do nosso passado e procurar corrigir seus resultados sobre nossas vidas, ou podemos simplesmente negar sua influência e, por omissão, permitir que o passado nos mantenha firmemente aprisionados a ele. Quando começamos a reconhecer nossa tradição pelo que ela realmente é, precisamos escolher entre o restabelecimento e a rejeição, ou, na maioria dos casos, entre um misto de restabelecimento parcial e rejeição parcial. Isso ocorre porque nós começamos a ver as características típicas humanas da tradição, suas falhas e defeitos, assim como suas virtudes e pontos fortes. Por mais que admiremos aqueles que criaram e perpetuaram a tradição, começamos a vê-los como pessoas semelhantes a nós, pessoas com visão nebulosa, presos à sua própria época e lugares, mas acelerando certos ideais. Nós procuramos nos apropriar desses ideais quando possível e corrigi-lo quando necessário. Esse processo é muito semelhante ao da aquisição de uma perspectiva madura a respeito da família na qual crescemos. Quando atingimos a idade adulta, passamos a ter uma visão mais clara da nossa família. Nós vemos como ela nos deu direção e cuidou de nós com amor e passamos a sentir profunda gratidão. Mas nós também vemos situações onde ela, talvez, tenha falhado e até nos prejudicado, e ficamos desgostosos. Todavia, não rejeitamos a nossa família por causa disso. Pelo contrário, procuramos crescimento ou reconciliação e lutamos para evitar essas mesmas fraquezas em nossas próprias famílias, sabendo durante todo o tempo que nós compartilhamos com nossos pais o fato de sermos humanos e que, com eles também, cometeremos erros. Ocorre algo muito semelhante com nossa família cristã. Conforme compreendemos mais claramente as nossas raízes, nós obtemos mais maturidade e mais liberdade. Liberdade para crescer, para mudar, para ler a Bíblia através de uma perspectiva mais clara. Pelikan também nos chama a atenção para as características de uma tradição viva e indispensável. Uma tradição viva sempre aponta para além de si própria, nunca fazendo da preservação, acho que está errado, da preservação e repetição do passado um fim em si mesmo. Vou ler de novo. Uma tradição viva sempre aponta para além de si própria, nunca fazendo da preservação e repetição do passado um fim em si mesmo. Ela não diz que a verdade está inteiramente contida no passado.
Uma tradição viva possui a capacidade de, abre aspas, se desenvolver enquanto ainda preserva sua identidade e comunidade, fecha aspas. Ela pode crescer, mudar e se corrigir. Ela tem em alta contra as conquistas do passado, mas, ao mesmo tempo, sabe que precisa prosseguir em direção a novos e diferentes desafios. É esse desenvolvimento saudável que, abre aspas, mantém a tradição fora da alta dos cancerosos e fora do Museu dos Fósseis, fecha aspas. Finalmente, Pelican nos mostra a constatação, a constante tensão que existe entre preservar uma tradição e reexaminá-la criticamente. Sem esse, sem essa tensão, uma tradição saudável rapidamente degenera em um tradicionalismo estéril. Como ele mesmo coloca de maneira memorável, abre aspas, tradição é a fé viva dos mortos. Tradicionalmente, é a fé morta dos vivos, fecha aspas. Manter essa tradição saudável significa estar envolvido em um diálogo permanente com o passado e, através dos efeitos penetrantes dessa permuta, ultrapassar as limitadas formulações do passado. Como parte de nossa herança, todavia, nós geralmente temos tentado negar ou aniquilar o passado como se fosse de pequena importância. O procedimento adequado não existe em aniquilar cada vez mais nossas tradições com a finalidade de nos libertarmos de um passado morto. Ao invés disso, como ressaltou Pelican, nós deveríamos tentar, abre aspas, incluir os mortos no círculo das discussões, fecha aspas, e assim, abre aspas, enriquecer a qualidade da conversação, fecha aspas. Subtítulo: Raízes sagradas e profanas. Este livro tenta fazer exatamente isso, ajudar-nos a compreender nossas raízes através da inclusão dos mortos no círculo das nossas discussões. Para fazer isso, precisamos reconhecer que nossas raízes são multifacetadas, que na realidade temos 4 grupos de raiz. 1. Os documentos bíblicos deixados pela Igreja primitiva, a fonte fundamental de nossa identidade espiritual. 2. O lado restauracionista da Reforma Protestante, na qual muitas de nossas pressuposições a respeito da Bíblia foram formadas. 3. O Iluminismo do século XVII e XVIII, que muito contribuiu na formação do nosso modelo racionalista de unidade. E 4. O movimento restauracionista de Barton Stone, de Walter Scott e dos Campbells, durante o século XIX nos Estados Unidos da América. Se as nossas raízes bíblicas são nossas raízes, entre aspas, sagradas, podemos dizer que as nossas outras raízes são nossas raízes, entre aspas, profanas, que se desenvolveram profundamente no solo humano de certa época e lugar muito distante daqueles dos primórdios cristãos. É nessas raízes humanas ou profanas que focalizaremos nossa atenção. Faremos isso baseado na firme convicção de que, ao examiná-las,
nós seremos capazes de compreender mais claramente nossas raízes bíblicas e assim viver mais eficazmente nosso compromisso cristão. Nós começamos do segundo ao sexto capítulo com uma análise de nossas raízes na Renascença dos séculos XV e XVI e na Reforma Protestante dos séculos XVI e XVII. Começamos com o estudo desses períodos porque foi nessa época que o ideal de restauração do cristianismo apostólico adquiriu as características que influenciaram o ideal de restauração entre as igrejas restauracionistas que conhecemos hoje. Como veremos no segundo capítulo, um movimento erudito chamado humanismo cristão surgiu a partir da Renascença, conclamando a recuperação do texto original da Bíblia e a uma vida santa baseada nos padrões estabelecidos pelos ensinos de Jesus Cristo. Esse movimento, por sua vez, influenciou profundamente muitos reformadores protestantes, estabelecendo as bases da corrente do pensamento restauracionista que surgiu a partir da Reforma. O, o humanismo cristão exerceu uma influência particularmente forte sobre Ulrich Zwinglio e a tradição reformada suíça. Assim sendo, no terceiro capítulo, nós analisaremos os primeiros passos do desenvolvimento da tradição reformada, primeiramente focalizando o trabalho de Zwinglio. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Depois o de João Calvino e, em seguida, o de seus sucessores. Na Suíça, nós vamos no quarto capítulo. Da Suíça, nós vamos no quarto capítulo para a Inglaterra da metade do século XVI, onde, sob a influência reformada suíça, o impulso restauracionista tornou-se mais definido e intensificado por aqueles que vieram a ser conhecidos como puritanos. O movimento puritano, com sua forte ênfase na restauração das formas e dos padrões bíblicos, é particularmente importante para a compreensão das raízes do movimento de restauração. Ele é importante porque somos basicamente herdeiros dos puritanos em nosso apelo restauracionista. No quinto capítulo, mostramos como a grande migração puritana da década de 1630 trouxe o ímpeto restauracionista para a América. Veremos como puritanos de destaque como John Cotton e descendentes como Roger Williams expuseram a visão de restauração da Igreja Apostólica. O movimento batista surgiu a partir do puritanismo, e não é de estranhar que tenha dado continuidade à ênfase na restauração. No sexto capítulo, prosseguimos com este assunto entre os batistas dos Estados Unidos, mostrando como eles contribuíram na preparação do terreno para o desenvolvimento do movimento de restauração de hoje. Se a reforma protestante é a primeira das nossas raízes, entre aspas, profanas, a segunda maior é o iluminismo do século XVIII, ou Idade da Razão. Essa história é relatada no sétimo capítulo, onde focalizamos a ascensão do cristianismo racionalista, particularmente através do filósofo John Locke, e mostrando como pontos de vista desse tipo influenciaram profundamente a teologia de alguns dos mais importantes restauracionistas, especialmente Alexander Campbell.
A terceira raiz, entre aspas, profana, é o movimento de restauração de Barton W. Stone, de Walter Scott e dos Campbells. No oitavo capítulo, apontamos para os fatores culturais que possibilitaram que o apelo pela restauração ressoasse amplamente através das seitas e denominações durante as primeiras décadas de nacionalismo americano. Somente este panorama relatamos, sobre este panorama relatamos em linhas gerais no capítulo 9, como nasceu o movimento de Stone Campbell e mostramos o legado que ele nos deixou para hoje. A história das raízes, entre aspas, profanas, poderia muito bem terminar por aqui. Todavia, cremos que ela poderá ser enriquecida e nossa visão poderá se tornar mais clara se atentarmos brevemente para outras três histórias. Dois pontos. No 10º capítulo, falamos sobre Martinho Lutero, que, em virtude da sua profunda paixão pela restauração do Evangelho da Graça, via grande perigo na ênfase a respeito das formas e estruturas bíblicas. Em seguida, no capítulo 11, examinaremos os anabatistas do século XVI, dedicados restauracionistas cuja preocupação principal consistia na busca da pureza moral e de uma igreja separada do mundo. Finalmente, no capítulo 12, analisaremos a tradição do movimento da santidade, entre parênteses, holiness, do século XIX, e o movimento pentecostal que surgiu na virada do século XX. Nessas tradições, veremos as tentativas para que se restaurasse a vida no Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, que caracterizava os primeiros cristãos. Entendemos que essas três histórias levantam questões muito proveitosas e, por vezes, inquietantes a respeito da nossa própria tradição. E nós precisamos desses questionamentos. Precisamos dele para nos auxiliar a fazer um acordo com o nosso passado, a criticá-lo quando necessário e a nos apropriar dele quando pudermos. Subtítulo: Aceitando o fato de sermos humanos. Nossas raízes, como vimos, são ao mesmo tempo, entre aspas, sagradas e, entre aspas, profanas, bíblicas e culturais, divinas e humanas. Por isso mesmo, a compreensão das nossas raízes deverá se constituir num desafio penoso e talvez desconcertante para nós. Muitas pessoas desejariam evitá-lo, e na realidade, muitos o fazem. Assim sendo, novamente, levantamos a seguinte questão: dois pontos. Por que desejaríamos chamar a atenção para as raízes humanas ou profanas? Não estamos procurando rebaixar a Igreja dando a entender que ela é apenas uma instituição humana e não estamos, tampouco, querendo ridicularizá-la através de um tratamento cínico da história? Nós também não desejamos perturbar nossos irmãos e irmãs fazendo questionamentos a respeito de acalentadas crenças e pressuposições. Qual seria então o objetivo de um livro como este? Simplesmente o seguinte, dois pontos. Se considerarmos que nossas raízes sejam totalmente sagradas e não profanas, totalmente apostólicas e não históricas, totalmente bíblicas e não culturais, então estamos nos elevando a um nível acima da nossa simples humanidade e, na realidade,
estaremos nos transformando a nós próprios em deuses. Além disso, reconhecermos nossas raízes profanas significa reconhecermos nossas falhas e defeitos, nossos erros e imperfeições. Significa também reconhecermos nossa amizade com o mundo, quando deveríamos ter sido moldados conforme a mente de Cristo. Significa ainda confessar, como Isaías, que somos frágeis pecadores, não apenas como indivíduos, mas também como igreja. Quando fazemos essa confissão, abrimos de repente as janelas para a graça de Deus. O Evangelho, afinal de contas, é trabalho de Deus e não nosso. E ele chega até nós na nossa fraqueza e não na nossa força. A igreja que se considera acima da história, acima da conformidade com a cultura, acima do pecado e acima de trágicos mal entendidos e avaliações erradas, uma igreja como essa tem muito pouco a oferecer ao mundo. Mas a igreja que confessa seus erros e concessões, suas características humanas, é uma igreja que pode não apenas receber, mas também refletir o amor e a graça de Deus para o mundo à sua volta. Agindo assim, essa igreja contribui poderosamente para a restauração do Evangelho de Cristo. Por que nos preocuparmos com as raízes? Se não fosse por nenhum outro motivo, pelo menos por esse, dois pontos, para ficarmos frente a frente com nossa condição humana. Enfrentando nosso passado, nós nos disporemos melhorar nas mãos de Deus para que Ele verdadeiramente faça de nós o seu povo, não através do nosso bom trabalho ou da nossa compreensão perfeita, mas através da sua graça. Terminamos aqui essa parte, depois vai vir raízes na renascença. Já vai aí um pouquinho aí para você quiser dar pausa e ler. Se você está gostando da leitura e do estudo desse livro, Raízes da Restauração, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com suas redes sociais, seus familiares, seus amigos, para que a palavra de Deus chegue mais e mais longe, cada vez mais, e as pessoas sejam salvas por causa disso. Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, peço para que você escreva aí no bate-papo aí, né, ou no meu e-mail que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada. Não esqueça aí de ver aí o meu canal, que já tem mais de 30 livros aí lido na íntegra, para o seu crescimento e o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?